E aí pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje, sexta-feira, 8 de dezembro, o ano chegando no final, mas as lives astrológicas ainda não. O assunto por aqui hoje é a vida e a morte vistas pela astrologia, e quem vem para esse papo com a gente é o astrólogo e professor de astrologia, o Antônio Brito, que é lá de Fortaleza e estuda astrologia tradicional há bastante tempo. Então deixa eu já puxar aqui o Antônio Brito para esse papo que está começando agora. Antônio por aqui, lembrando que essas lives ficam salvas aqui nos Reels e vão também para o YouTube, no canal @Paulo Napoli. Deixa eu já dar boa noite aqui para o Antônio Brito. Boa noite, Antônio. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo jóia, melhor agora para a gente falar aí de astrologia. Antônio, Coisa boa, então, coisa viu? boa. Melhor coisa de falar sobre Não astrologia. é? Numa sexta-feira dessa. Antônio, primeiramente, Então, muito obrigado por aceitar esse convite. A gente tem um assunto aí hoje bem controverso e muito interessante, né, para a astrologia. E eu chamei o Antônio para essa conversa porque ele fez uma palestra há um tempo atrás no Sinastro com esse tema, com um tema bem parecido com coisas que a gente vai falar aqui. E eu fiquei com isso na cabeça desde aquela época. Eu falei, cara, um dia eu quero conversar com o Antônio sobre isso. Esse dia chegou. Antes da gente começar, Antônio, deixa eu dar tuas credenciais aqui, te apresentar para quem ainda não conhece o Antônio. Paulo, eu não sei porquê, eu não estou lhe vendo aqui. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo, ver se eu consigo lhe ver. Maravilha, então. Te espero aí, então, você voltar para dar as credenciais. Tá bom, então, só um momento. Enquanto isso, deixa eu dar aí boa noite para Andréia Alves, Guriz Niak, Moça Bonita, André Loran, salve Vamira aí de Belo Horizonte, Edu Pretel. Vamos ver se agora rola. Às vezes a gente tem essas truquinologias. E aí, Voltei. Antônio, consegue me ver agora? Não sei porquê, mas eu vejo aqui o pessoal comentando, mas estou lhe ouvindo. Vamos aqui, né? De repente você aparece. Já aconteceu isso em outra live também, que no começo eu não vi, depois apareceu. Perfeito, vamos nessa então. Bom, como eu estava falando, né, deixa eu dar aqui as credenciais do Antônio, falar um pouquinho aí da caminhada dele na astrologia antes da gente começar esse papo, né? Para quem não conhece, o Antônio ele é astrólogo desde 1997, formado na Gaia, Escola de Astrologia, onde ele também lecionou astrologia tradicional aí por 10 anos. Como palestrante, o Antônio já dividiu seu conhecimento aí em eventos como Sinastro, Astrológica, Sinat, publicou estudos sobre astrologia horária no Caderno Brasileiro de Astrologia, na edição número 14 de 2008, e também é integrante do Fórum de Astrologia Mundial, o @forum.astrologia.mundial. O Antônio Brito ele também oferece cursos e mentorias em astrologia tradicional, horária, eletiva, mapa de nascimento e astrologia mundial. E quem quiser conhecer mais aí do trabalho do Antônio, o site dele é o www.astrologiaecompanhia.com.br. Falei tudo certinho, hein, Antônio? Certíssimo, Paulo. É isso mesmo. Maravilha. Antônio, antes da gente entrar no nosso assunto aqui, eu sempre costumo perguntar para os convidados aí como é que foi o primeiro contato com a astrologia? Como que o Antônio se conectou com a astrologia pela primeira vez? Então, eu tinha acabado de me formar em psicologia, né? Estava recém-formado, e aí tinha aqui em Fortaleza um evento chamado Noites Astrológicas, que era com a Andrea Maluf, não sei se você já a conhece, e tinha um astrólogo inglês, o Mark Collins, que era tradicional, inclusive. E aí, quando eu fui nessa noite astrológica, eu achei bem interessante, né? E eles estavam oferecendo um curso de iniciação em astrologia. Eu acabei participando e foi assim, amor à primeira vista, né? Assim, depois eu comprei livros e mais livros, mas eu não era tradicional ainda, né? Eu ainda estava ali na moderna. A transição para a tradicional foi em 2005. Aí realmente eu costumo dizer que foi quando eu nasci como astrólogo, foi quando eu me encontrei na astrologia, né? Comecei pela astrologia horária e foi assim, amor à primeira vista. Ali sim, digo, agora eu encontrei porque eu senti que faltava alguma coisa até então, né? Mas
quando eu conheci a tradição de Guará, isso aqui, era essa astrologia que eu procurava e não encontrava, porque teve um reconhecimento já de imediato, né? E isso geralmente acontece quando você encontra algo que você se identifica. Certo. E aí você veio para São Paulo também? Você estudou aqui em São Paulo tradicional? Como é que foi Então, o que me fez ir para São Paulo é porque assim, eu falei assim, eu quero ser astrólogo, formado por escola, eu quero realmente assim o conhecimento total da astrologia, porque aqui não tinha escola, né? Então, eu fui para São Paulo, o motivo maior foi esse mesmo, a própria astrologia. E aí foi muito interessante, porque eu já estava contente de ter me formado como astrólogo, né? Mas aí a Gaia, ela criou um evento onde quem estava se formando poderia apresentar um tema e tinha assim uma banca de professores que fazia perguntas para você. E juntamente com um grupo, nós escolhemos a astrologia horária. Esse grupo foi diminuindo, ficaram só 3 no final. Nós apresentamos o trabalho e o Robson, que é o diretor da Gaia, achou bem interessante e fez o convite para ficarmos como professor. E nisso eu fiquei 10 anos como professor da Gaia, de tradicional, de mapa natal e de horário, né? Porque é bom dizer que a tradicional, ela se divide praticamente em 4 áreas. A astrologia horária, que é a primeira, que inclusive é essa a sequência didática que era ensinada antigamente na Europa medieval. A astrologia eletiva, a astrologia de pessoas, onde entra mapa natal, e a sinastria, que existe também na tradicional, e o mapa de países, que é a astrologia mundial. Então, são essas 4 grandes áreas da tradicional. E eu fiquei muito em mapa natal, que era o mapa de pessoas, né? E astrologia horária. E até hoje, assim, eu dou aula também de eletiva, né? Eu agora vou, o ano que vem, dar de mundial, que agora eu me sinto seguro. Mas as pessoas procuram mais mapa natal e horária. Sensacional. Muito legal saber a tua caminhada aí, Antônio. E acho que tem mais gente assistindo também que já conhece o trabalho e também tinha essa curiosidade. Agora, já entrando no nosso tema, Antônio, é, quando que a gente está falando de, né, os tempos de vida e a morte vistas pela astrologia? Quando que a duração da vida ela começa a ser medida na astrologia? Então, esse tema aí, inclusive, eu dou aula sobre isso, né? É um tema bem polêmico. Aliás, o tempo é um tema bem polêmico na astrologia, porque tem o tempo da astrologia horária e tem aí o tempo de vida do mapa natal. E antigamente, né, era a primeira coisa que o astrólogo via no mapa, porque inclusive o Ptolomeu fala isso, né, no Tetrabiblos, que se a duração de vida do nativo, dependendo de como fosse o tempo de vida dele, né, a duração de vida dele, ele não iria falar de predições que ultrapassassem isso, que naquele tempo as pessoas viviam menos tempo do que hoje, né? E aí ele fala isso, que a primeira coisa era ver como é que estava o tempo de vida. Não era um tabu, como é hoje, né? Porque virou um tabu aqui no Ocidente falar sobre isso. E que não iria ultrapassar as predições conforme o tempo de vida da pessoa, para você ver que era mais tranquilo de falar sobre isso antigamente. Uhum. E isso, então, a gente tem já. Você imagina que Ptolomeu seja o primeiro a estar falando Não, não, bem diante. esse tema, ele é muito antigo, é tanto que, assim, a palavra Hileg, ela é uma palavra caldaica, para você ter ideia de tão antigo que é, porque quando eu falo de palavra caldaica, isso aí vem antes do Egito. Isso aí vem lá na época da Mesopotâmia, porque a astrologia surgiu lá na Suméria, né, mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo. E ela passou um bom tempo ali na Mesopotâmia, onde tinha o povo caldaico. Então, por isso, já vê como é antiga a palavra Hilig, né? Porque o Hilig, vamos já até mais adiante falar sobre ele, é o ponto do mapa que mantém você vivo, né? É o chamado doador de vida. Os gregos chamavam de afeta, os árabes de rilage,
mas a palavra Hillig é bem antiga, não se sabe, né? Quando fala Kaldaic é assim, um perde no tempo aí, de tão antigo que é. Então você vê que já foi uma coisa que desde cedo a astrologia voltou-se para esse tema. Não é de hoje. O Ptolomeu veio bem depois. Ptolomeu o que que é? Século 2, 3. Então por aí você vê a antiguidade da coisa. Legal. E você falou do Ptolomeu, né? É muito interessante porque tem muitos autores antigos, né, que eles fazem julgamentos sobre as natividades, né? Se o nativo vai se criar, né? A gente tem aí os helenísticos, mas depois os árabes também. E isso sempre foi uma preocupação, como você disse, para saber se as promessas, né, do que haviam para aquele nativo de fato iam se cumprir, né? Se o cara estaria vivo para ver aquilo ali, né? E viver aquilo ali, né? Desde cedo, e é muito antigo, teve sempre essa busca no mapa astrológico de um planeta forte, o mais forte do mapa, né? Porque aquele planeta, já desde o início, dizia que ele iria manter o nativo vivo. Os gregos, inclusive, eles tiveram o Oikodéspotes, né? Que era considerado o planeta mais forte do mapa. Disse, inclusive, que o tal do Alcocoda, né, fala sobre a duração de vida, pode ter vindo desse Oikodéspotes. Então, quando eu falo sobre o tempo de vida, nas aulas que eu dou, tem que falar desse Oikodéspotes, porque começou dali, né? Até onde a gente consegue chegar, porque perdeu-se muita coisa no tempo dos egípcios, né? Então ficou mais o acesso a partir dos gregos para cá. Isso agora depois de projetos como o Hindsight, né, que traduziram do grego para o inglês, e mesmo assim não é tão fácil o acesso, porque os livros são caros em inglês, então aqui no Brasil não é tão fácil o acesso ao tradicional. Então o inglês é uma coisa que ajuda bastante você a acessar esses conhecimentos antigos. E eles estão abrindo muito agora a cabeça das pessoas, né? Porque foram conhecimentos que foram perdidos e ficaram lacunas na astrologia. Pois é. E agora estão sendo resgatadas. E como que você vê esse revival da astrologia tradicional, Antônio? Então, é uma necessidade da astrologia, porque ela traz o essencial, ela traz o que ultrapassou os milênios. Se ultrapassou os milênios é porque tem solidez, tem, assim, o chão ele é firme. Foi isso que eu senti na tradicional, porque eu antes eu ficava meio inseguro, principalmente nas predições ou previsões, como você quiser chamar. E a tradicional, ela me trouxe essa segurança. Porque, para mim, Paulo, eu gosto de predição. Eu gosto de tempo de astrologia horária, tempo de vida. Para mim, são esses os temas essenciais assim, da astrologia. Mas vai ou não vai? Vai. Porque se ficar, depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Fica uma coisa muito vaga e, assim, passa uma insegurança, como se você não tivesse aquela firmeza de dizer vai, que aqui na tradicional e principalmente na horária, né, a pessoa lhe paga para você dizer um sim ou não. Então você não pode dizer para a pessoa, ó, depende, pode ser que sim, pode ser que não. Aqui é um sim ou não que você vai dar, esse sim em quanto tempo, ou então onde é que você vai encontrar, e a mesma coisa que é nesse tempo de vida aí. Eu estava falando das predições, então vai ou não vai? Vai, quando? Aqui. Então, a tradicional, ela tem essa coisa muito assertiva, né? Que os clientes, inclusive, eles me dão um retorno muito bom. Nossa, com você ficou mais claro. Eu digo, não é comigo, gente, é com essa tradicional, porque o mérito não é meu. O mérito é da tradicional. E isso também vai muito nesse tempo de vida, né? Que principalmente mapa de pessoas famosas que faleceram são os melhores mapas para você estudar e são os que eu trago em sala de aula. Porque você mostra ali e geralmente bate, Paulo. Uns mapas são mais, como é que eu posso dizer, assertivos do que outros, mas na sua grande maioria bate muito direitinho ali o tempo de vida que o mapa mostrava e o tempo de vida que a pessoa durou aqui. Você pode estender
ou diminuir esse tempo de vida. Porque o tempo de vida que o mapa mostra é o tempo de vida que é o que a vida lhe deu. Ó, você tem esse tempo aqui. Porque o mapa, ele é o nosso manual de instrução. É isso que é o mapa, né? Ele fala como funcionamos. Nós temos um mapa de instrução, um manual de instrução. Nós não estamos soltos aí no universo, né? E então a vida trouxe esse tempo para você, ó, você tem esse tempo aqui para ficar aqui nessa experiência aqui nesse planeta, mas você pode estender ou diminuir com a sua qualidade de vida. Aí existe um certo livre-arbítrio, né? Porque nosso livre-arbítrio é limitado. Por exemplo, família, não quero essa família aqui, é o que tem. Não tem como mudar, não gosto desse corpo aqui. É o que tem. Você pode até hoje em dia fazer resignar, como é que eles falam? Redesenhar o sexo, mas o corpo é o mesmo. Então, o coração bate a nossa revelia, a circulação aqui acontece a nossa revelia, então o livre-arbítrio ele vai até um certo ponto. E a ciência fala isso, né? Engraçado, a ciência ela é determinista. Só que quando é a ciência, ninguém reclama, ninguém chia. Quer ver o determinismo da ciência? Está determinado que nós vamos morrer. Está determinado que a Terra um dia vai deixar de existir. Está determinado que o próprio Sol um dia vai deixar de existir. Ninguém chia, ninguém reclama disso, mas quando é astrologia não pode. Então, é bom revermos assim, os nossos conceitos. Por que a ciência pode e a astrologia não pode? E é curioso, né? Você trouxe já um ponto que já conecta com a próxima pergunta que eu ia te fazer. A astrologia tradicional, muitas vezes, ela leva aquela pecha de ser fatalista, determinista, né? E muitas vezes, quem está dando essa crítica nem leu autores tradicionais, nem conheceu as técnicas, né? Acaba virando um telefone sem fio, às vezes. Eu percebia muito isso, assim, né? E acho que, em parte, isso se dá por conta dos aforismos dos autores, né? Eu queria falar um pouquinho dos aforismos antes da gente começar a falar das técnicas em si, porque eu acho que é um ponto também interessante da gente abordar, né? Os autores antigos eles eram muito diretos, né? Com seus aforismos, mas como que a gente deve interpretar essas afirmações, né? Então, os aforismos, né, para quem nunca ouviu, são aí, as considerações que os astrólogos fazem. Olha, para você descobrir, por exemplo, tempo de vida, você vai ter que seguir isso, fazer isso. Então, eles vão dando ali as dicas, né, as estratégias e o caminho para seguir. Tem que levar muito em conta, Paulo, o contexto histórico, social, né? O tempo daquele que o astrólogo escreveu aquilo foi na fase grega. Outra coisa, mesmo na fase... Porque os gregos eles pegaram tudo dos egípcios, né? O que os gregos deixaram para a gente, eles beberam tudo dos egípcios. O que os gregos fizeram foi jogar a filosofia em cima da astrologia e alguns temas assim como temperamento, os 4 elementos... Mas, no mais, eles pegaram tudo do Egito, porque o Egito foi a grande civilização que houve no Egito. Os gregos não foram mais do que os egípcios. Até hoje estão aí os termos egípcios, porque muita coisa se perdeu, e principalmente naquele incêndio da Biblioteca de Alexandria. Até hoje, assim, uma perda muito grande, perdeu-se muita coisa da astrologia ali, né? Então, tem que levar em conta o tempo que o astrólogo escreveu isso, qual era, no caso dos gregos, o filósofo que ele seguia, porque dependendo do filósofo que ele seguia, ele tinha uma linha de raciocínio da astrologia. Ele era o quê? Platonista? Ele era o quê? Aristotélico? Então, tudo isso vai influenciar. E o tempo também que ele viveu, né? O lugar que ele viveu, ele tinha mais contato com os egípcios, ele era um cidadão romano. Tudo isso vai influenciando no ponto de vista dele, né, e do que ele deixou. Os árabes já tinham uma outra visão bem diferente dos gregos, né, pelo próprio período que eles escreveram, a própria região onde eles viviam. A astrologia medieval, quando voltou para a Europa, já era um outro contexto histórico, social, político, econômico. Então, tudo isso tem que levar em conta, né? E naquela época não tinha a ciência que tem hoje, não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha física quântica, não tinha o quê?
inteligência artificial. Então, é preciso, você pega o essencial, porque existe um essencial que não muda com o tempo. Por exemplo, planetas são sempre os mesmos, é claro que acrescentaram alguns, mas esses que vieram por último são complementares. No curso que eu estou dando agora, que é de iniciação em astrologia tradicional, a próxima aula eu mostro isso para os alunos. Olha, a astrologia ela é completa e o que nós trouxemos hoje é para complementar, porque a astrologia não é ciência, né? Nunca foi e não tem esse interesse. A astrologia ela é uma arte com A maiúsculo, essa é a melhor definição para a astrologia. Ela não é ciência, não é filosofia, não é religião, não é metafísica, ela é uma arte, a arte com A maiúsculo. Inclusive os astrólogos antigamente eram chamados de artistas. Então, existe uma parte da astrologia que ela não muda com o tempo. As leis aritméticas são umas, os planetas são outros, né? Isso aí vai ser sempre do mesmo jeito. Uhum. Então é bacana a gente ter em mente, né, que os aforismos são essas alegorias, né, e que muitas vezes eles estavam falando de um contexto social, né, de um mundo muito mais tosco, muito mais patriarcal, onde a força física predominava, onde as relações de poder eram mais explícitas, né? O tempo de vida era menor, as chances de morrer numa cirurgia eram muito maiores do que hoje, então tem que levar tudo em conta, tudo isso daí, né? Porque eles não tinham o aparato tecnológico que nós temos hoje. Mas, como eu costumo dizer, existe uma parte da astrologia que ela é sempre do mesmo jeito. Muito bom. Antônio, já agora... Algumas pessoas não gostam quando fala isso, né? Mas quando são as leis científicas, que algumas coisas não vão mudar, nunca ninguém chia. Mas quando é a astrologia, tem essa coisa de não pode. Mas enfim, né? Uma ótima reflexão, certamente. E, Antônio, agora já entrando de vez no nosso tema, quando a gente fala de vitalidade no mapa astrológico, né? Quais são os indicadores que a gente olha, assim, de acordo com a tradição astrológica? Você falou do Ida aqui Então, agora há pouco, né? tem vários indicadores, né? Mas tem uns, como eu falei, que eles vão sempre ficando assim, mesmo com o passar das fases da astrologia grega, árabe, medieval, indiana, né? Mas tem coisas que elas continuam sempre as mesmas. Por exemplo, os planetas são sempre os mesmos. Isso aí não vai mudar. Vai mudar quando daqui a bilhões de anos o Sol explodir, mas tem muito tempo pela frente. Por enquanto vão continuar os mesmos aqui, né? E, aliás, os principais são os que são vistos a olho nu aqui da Terra. Outra coisa que é importante saber é que pouca gente sabe disso, né? Quando é visto a olho nu, tem mais importância, porque o ponto de referência da astrologia é você aqui na Terra, você não está no Sol. O Sol é importante, porque é a estrela, mas é o ponto de vista seu aqui da Terra e natural, ou seja, a olho nu. É claro que hoje em dia a gente vê Urano, Netuno e Plutão por celular, por outras coisas, mas a olho nu, Netuno e Plutão nunca serão vistos daqui. Então, isso aí também influencia muito da importância deles aqui. Eu uso os três, mas assim, com limites, eles não são os atores principais aqui na tradicional. Mas você me perguntou o que mesmo, Paulo? Porque eu falo muita coisa, né? Eu tenho um sol em Gêmeos, falo muita coisa, e às vezes eu esqueço aqui e me perco. Sem problema. Quando a gente está falando de vitalidade, né, no Sim, mapa, vitalidade. quais que são os indicadores, né? São os pontos ilégicos? Então, tem os pontos elegíacos aí, mas tem pontos que eles estão sempre ligados com a vitalidade, que não é o Sol. Hoje em dia, não sei por quê, que associaram o Sol com vitalidade. Mas vitalidade está aonde? No ascendente, no regente do ascendente, nesses pontos elegíacos aí, que são sempre os mesmos, um deles é o ascendente. O ascendente ele é o ponto principal do mapa. Ele representa a sua primeira respiração, então ele está diretamente relacionado com a sua vitalidade, com a sua saúde, com a sua aparência física. É isso que é o ascendente, e ele é muito mais importante do que o signo solar.
Por que que o signo solar ficou famoso, ficou popular hoje em dia? Porque antigamente as pessoas não sabiam a hora de nascimento, mas sabiam o dia. Então ficou o signo solar. Mas aqui, para a tradicional, você só é o Sol, o signo do Sol, se você tiver Leão no ascendente. Se você tiver Leão no ascendente, aí o Sol passa a ser um ponto de vitalidade do seu mapa por ser o ascendente e o ascendente em Leão e ser o regente do ascendente. A parte da fortuna é um outro ponto de vitalidade. Ela é bem mais importante do que o que dão hoje em dia. Aliás, hoje em dia eu vejo que até chamam de roda da fortuna, né? Mas o correto é você falar ou lote da fortuna, como diziam os gregos, ou parte da fortuna, como diziam os árabes. Sim. Aliás, É Antônio, um outro... só um Pode parênteses, falar. você trouxe uma questão maravilhosa, porque a gente falou disso com a Clélia Romano aqui, né? A gente teve uma live sobre a fortuna e os lotes na astrologia, e eu perguntei exatamente para ela, né? Por que que as pessoas chamam a parte da fortuna de roda da fortuna, né? Porque tem gente que associa, acho que mistura com tarô, né? Mas eu achei ótimo que ela falou que ela achava vulgar chamar a parte da fortuna de roda da fortuna. Eu tenho que concordar que de fato não é isso, né? É uma parte, você lembrou bem. Eu só queria fazer esse parênteses, porque na nossa live que a gente fez aí há uns meses atrás, umas semanas atrás, a Clélia trouxe exatamente a mesma observação que você. Desculpa eu te interromper, mas eu queria fazer esse. Não, tranquilo. A Clélia, inclusive, é uma das minhas mestras que eu tive em astrologia tradicional. Eu aprendi muita coisa com ela. Ah, que incrível. Clélia, um beijo. Se você estiver assistindo aí, somos seus Beijo, fãs. Clélia. Mas continuando, você estava falando, né, dos pontos de vitalidade, né, Antônio? Aí você falou do Pontos ascendente, de do sol. vitalidade, né? A parte da fortuna antigamente era chamada a parte da lua, também pode ser chamada. Então a lua é um outro ponto de vitalidade, né? Os luminares, eles têm preponderância em tudo na astrologia, só não são mais importantes do que o ascendente. Mas eles são, assim, depois do ascendente, são eles dois. Porque tem luz, e luz aqui na astrologia tem força. A lua não tem luz própria, mas ela ilumina a noite. Se não fosse ela, as noites seriam bem mais escuras. Então, tem luz, o sol tem luz própria. Então, assim, ele é um ponto de referência grande, assim, de vitalidade, mas não como colocaram hoje. Hoje ficou assim, uma coisa que é colocada no lugar do ascendente, né? Uhum. Mas o Sol também é outro, os luminares. Eles sempre vão entrar ali em pontos primordiais e importantes do mapa. E o ascendente é aqui a trindade da astrologia, né? Então, assim, esses três aí, eles estão intimamente ligados com a vitalidade. E a Cisígia você considera também? Então, a Cisígia, né, Antinativitate, né, ou a Sun, como se fala também, é um outro ponto de vitalidade aqui, que inclusive pode, um dos candidatos ao Heilig, né, que é o ponto do mapa que mantém você vivo. Se você passou dos 12 anos de vida, é porque você tem um Heilig no seu mapa. No módulo que eu dou de tempo de vida são 3 aulas, né? A primeira é sobre o Heilig, o segundo é o Alpocodem e o terceiro são as 4 diferenças que são mapas de pessoas que não têm Heilig. Uau. Então essas pessoas não passam dos 12 anos de vida. Então se você passou, bem-vindo, é graças ao seu Heilig que você está vivo. É ele quem mantém você vivo. É interessante, você falou, você trouxe uma memória agora aqui interessante. O Abu Al-Khayyat, né, no julgamento das natividades, ele começa o livro justamente falando sobre a criação das crianças, e o próximo assunto já é o Heilig, e o assunto subsequente é o Alcocodem. Né? É muito curioso, porque essa história dos 12 anos, então, ela é um divisor de águas para o indivíduo, pode-se dizer assim? Sim, e eu tenho esse livro aqui do Abu Ali, eu tive a sorte, inclusive, de pegar ele em português, né? Que teve um tempo aí uma portuguesa, que ela até já faleceu, que ela traduziu vários livros para o português, e quem deu sorte pegou, né? Quem É, não o meu deu é em agora... português também. É da Sadal Studios, teu? Sadal Sud, essa mesma.
O Abu Ali, ele, se não me engano, é do século VIII, né? Então, ele já fala mais, assim, dos pontos elegíacos, né? Uma coisa mais parecida com a fase medieval. Porque, por exemplo, na fase grega, eles já não falavam, assim, dessa maneira, né? Já era mais, assim, falava dos regentes da triplicidade, como pontos de vitalidade, já era uma outra visão, porque já tinha esse oikodespotes, porque veio depois, né? Eles falavam do afeta, mas era uma visão diferente de como ficou na fase medieval, porque tem dois tipos de técnicas para você encontrar o tempo de vida. Uma é grega, né? Essa aí não é a minha especialidade, mas eu tenho cada vez mais interesse em astrologia helenística, né? Eu tive mais acesso ao conhecimento pela medieval. E o engraçado é que das três fases da astrologia que a gente tem acesso hoje em dia, a grega, né? A árabe e a medieval, ela me dá uma sensação de que assim, eu já vi isso aqui antes. Eu sempre achei estranho, sabe? Não sei explicar o porquê disso. Mas ela me dá uma sensação de que, assim, isso aqui eu já vi antes. Por isso que talvez eu tenha ficado mais na medieval, que das três é a que eu mais tenho essa sensação. Muito bom. E, bom, vamos avançando aqui. Como que funcionam você pode falar um pouquinho como que funcionam essas técnicas, assim, por exemplo, para saber a duração da vida de um indivíduo, assim? Você usa aquelas técnicas, idades do homem, idades humanas, né? Ou alguma outra técnica, os anos planetários? Então, eu uso os pontos elegíacos, né? Que são esses candidatos aí que nós falamos aqui, esses 5 candidatos. Depois que eu descubro o Hillig, às vezes, dependendo do mapa, o Hillig o ponto lá que é Hillig também é Alcocoden ao mesmo tempo, né? Pode acontecer. Mas, geralmente, o principal é o Hillig. Só se encontra o Alcocoden se encontrar o Hillig primeiro. O Alcocoden dá mais trabalho de você encontrar, né? Porque ele fala sobre os anos de vida. Mas para encontrar o Alcocoden tem que encontrar o Hillig antes. Então, primeiramente, tem que encontrar o Hillig, que é o ponto do mapa que mantém você vivo ali. Esse é o principal. E muitas vezes ele fala ali do seu tempo de vida. E aí tem toda assim uma didática, né? Assim, são esses pontos aqui, esses pontos eles têm que estar assim, dessa maneira, nesses signos, nessas casas, com esses contatos aqui. E, dependente de como eles estiverem, eles dão anos maiores, anos menores de vida. Por exemplo, aqui, né, eu vou falar aqui um ponto que hoje em dia tem, assim, o povo faz uma cara feia quando eu falo, os maléficos, né? Marte e Saturno. Mas eu sempre digo, Paulo, que maléfico vem de malefício, que são dificuldades. Isso não quer dizer que eles sejam maus. Se eles fossem maus, eles seriam chamados de malévolos. Sim. Ninguém fala assim, fulano é maléfico. Não, fulano é malévolo. A pessoa lá é má. Agora, quando fala os maléficos, quer dizer que eles são trabalhosos, que eles são dificultosos, que eles vão trazer coisas que ninguém gosta. No caso de Saturno, muito trabalho, frio, ninguém gosta do frio. Muito trabalho, muita responsabilidade, muito esforço. Ninguém gosta disso. Mas dizer que esforço é mal, não dá para dizer, né? Mas que assim, é chato? É. O Marte, por exemplo, né, ele traz, às vezes, cortes, ferimentos. Ninguém gosta de se cortar, de se ferir, mas dizer que isso é do mal, não dá para dizer, porque faz parte da vida. Então, é nesse sentido aí. Os maléficos, eles diminuem os anos de vida. E agora... Os benéficos, eles aumentam. E tornando a coisa ainda mais polêmica. E as casas maléficas? Então, as casas maléficas são as casas que o ascendente não vê, que ele não tem acesso a elas. Porque não só tem aspectos maiores aqui na tradicional, né? Não tem quincunce, nem tem semissexto. Não tem porque não precisa. Quando você começa a estudar, você vê que tem outros pontos
que são bem mais importantes do que Hillig, aliás, do que Hillig, eu estou aqui pensando já um tempo de vida, do que quincunce e quincúncio, como alguns chamam, e semicêstio, semicestil, depende de onde você está. Tem outras coisas que foram esquecidas hoje em dia, né, que são bem mais importantes e que, assim, preenche essa lacuna aí bem melhor do que os aspectos menores, né? Então, essas casas maléficas, que chama maléfica, não é que elas sejam más, porque, por exemplo, a casa 8 é uma das casas maléficas porque tem a morte lá, mas dizer que a morte é do mal, não dá para dizer. Agora, ninguém quer morrer. Mas faz parte da vida, é a única certeza que existe. Aliás, ó, é uma coisa que é importante falar. Eu tive uma EQM aos 19 anos, que é uma experiência quase morte. Eu sofri um assalto e eu, com esse Ares no ascendente, fui reagir, né? O cara deu uma facada no meu coração, atingiu o pericárdio. Eu não senti dor na hora. Aliás, eu só fui perceber que eu tinha sido esfaqueado quando eu senti uma água muito quente descendo, que o sangue ele é muito quente. Quando eu vi, estava a torneira aberta, né? A primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus. E a segunda foi, o que minha mãe vai dizer? Porque eu tinha 19 anos na época, né? Vai perdendo sangue, vai desmaiando. Se eu tivesse morrido ali, teria sido uma morte violenta, mas eu teria morrido tranquilo. Então, para mim, ficou uma experiência de que a morte ela é tranquila. Quando eu voltei à consciência, eu percebi que eu já estava no hospital, que já algumas pessoas perto de mim, mas eu não estava conseguindo respirar. E aí eu senti me afastando do lugar, como se tivesse uma água do mar me puxando, uma correnteza me puxando. Aí eu falei assim, digo, se eu ver alguém, eu vou, curioso como eu sou, né? Ver alguma luz, algum anjo, alguém, eu vou atrás. Curioso, estou em Gêmeos. Só que eu não vi nada, né? Eu digo, velho, vai que eu morrer, voltar ao nada. Eu não vou arriscar, porque aqui eu tô vendo gente. Para onde eu vou, não sei. Vai que eu volto ao nada. Volta, 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 volta. Aí eu dei uma respiração, senti que voltei para o corpo. Mas eu não consegui respirar de novo. Aí novamente veio a mesma sensação de uma correnteza me puxando. Muito tranquilo. Eu me deixei levar, falei assim, vai que agora eu vejo alguém. Se eu ver, eu vou atrás. Eu até me deixei um pouco mais dessa segunda vez. Mas eu senti que ia chegar a um ponto de assim, que talvez eu não consiga mais voltar. Aqui eu sei o que é. Estou ouvindo gente, mas para onde eu vou, vai que eu volto ao nada. Que morrer é voltar ao nada. De não vou arriscar. Volta, volta, volta. Então eu fiz um esforço mental, como se estivesse nadando contra a correnteza. Aí eu senti que eu encaixei no corpo e começou a doer. Doeu, tá vivo. Como começou a doer, eu comecei a gritar de dor. Aí eles me anestesiaram, apaguei. Quando foi no dia seguinte, o médico veio falar comigo, olha, fui eu quem fiz sua cirurgia, você teve 2 paradas cardíacas, foram as 2 vezes que eu fui e voltei. Mas aí eu massageei seu coração e você voltou. Ele quis dar a entender que foi a massagem dele que me fez voltar. Mas eu voltei porque eu quis. Se eu tivesse dito eu vou continuar em frente, eu não estaria agora aqui conversando com você. Uau. Então, mas aí, Paulo, eu voltei diferente dessa experiência quase morte, né? Eu voltei com menos tabu da morte. Então, eu percebo que muitas pessoas criticam porque eu falo de morte, porque na época da pandemia eu fazia horária sobre pessoas que eu não colocava antes, por uma questão ética, mas assim que a pessoa ia ao óbito, eu dizia, ó, a horária já tinha dito que fulano de tal ia falecer. Algumas pessoas me criticaram por isso, mas na época eu não me toquei, mas depois eu vi, gente, eu tive uma experiência diferente, que a maioria não tem com a morte. Então, foi uma experiência que assim, não me trouxe coisas ruins, a experiência com a morte. Pelo contrário, eu achei bem tranquilo, bem suave. Quase que eu morro, né? Foi arriscado, mas não ficou pânico, medo, que esses filmes passam muito isso de pânico, de medo de morte. As pessoas ficam assim, e até, além de que viram um tabu. Então, eu falo mais de boa sobre a morte, né? Talvez por isso que esse tema me interessou, e inclusive em astrologia horária. Hoje em dia eu não faço mais porque já passou a pandemia, né? Mas teve essa experiência aqui comigo. Então, a casa 8, ela é uma casa
que não faz contato com o ascendente, mas ela traz muita sabedoria para a gente. Bacana. E Antônio, ainda falando dessa experiência que você passou aí, você, olhando para trás agora nas preditivas daquela época, né? Se você chegou a olhar, se teve alguma Olhei, previsão? olhei, e assim, o Rig do meu mapa, ele estava pegando um ângulo super tenso. De quem? Vê se você adivinha. Do Marte, certamente. Saturno, o grande maléfico. Ah, eu achei que por ser uma facada seria uma coisa marcial. Eu corri um risco de vida ali. O Saturno, ele pega mais pesado, né? Ali de você morrer. Então ele estava fazendo um ângulo muito tenso com o meu Hillig ali. Me chamou muita atenção isso daí, né? O ângulo mais tenso de todos, que é a oposição, não é a quadratura. É tanto que a quadratura são 90 graus, a oposição 180. É bem mais forte do que a quadratura. Então, bati na trave ali, mas voltei, né? Quando foi agora em 2019, o Saturno fez o mesmo ângulo de oposição com o Hillig do meu mapa. Eu bati o carro foi embora e eu fiquei. Eu quase morri, só não morri porque o carro tinha airbag. Então foi o que me salvou, foram os dois airbags, mas o carro foi embora no meu lugar, né? E o meu mapa astrológico, ele deu 80 anos de vida. E o Saturno vai fazer oposição com o Hillig nesse período aí. Então, provavelmente, da terceira vez que isso acontecer, eu vou embora. Então, o próprio mapa, o meu mapa, né, eu já consegui ver ali, identificar esses pontos aí, e é tudo com o Hillig. Uau. Quando o ex-presidente Bolsonaro teve uma das cirurgias que ele fez, né, teve gente que, mas será que ele vai sobreviver? Eu fui lá olhar o relíquio do mapa dele, não tinha nada em cima do relíquio. Digo, olha, gente, fica tranquilo aí que o cara vai sobreviver. E ele tá aí até agora, né? A Madonna também, não me lembro mais se foi esse ano ou se foi no final do ano passado. Ela passou por uma situação aí, né, que, mais uma vez, o Saturno pegou ali em cima do relíquio do mapa dela e ela sentiu o cheiro da morte aí, né? E algumas pessoas estavam assim, mas será que a Madonna vai morrer? Eu fui dar o mapa dela, né? Não tinha, assim, nada que falasse... aliás, o Saturno estava pegando o regente do ascendente dela, não era o Hillig. Lembrei aqui agora. Então, o Hillig estava lá salvo. Digo, olha, nada vai pegar o Hillig dela aqui, ela vai sobreviver. E assim foi. Porque é o Hillig ali que mantém você vivo, né? Algumas pessoas, então tem várias correntes da astrologia sobre esse tempo de vida, né? Algumas são helenísticas, outras são medievais, árabes. E assim, como tem às vezes milênios de diferença, tem pontos de vista, às vezes até assim, que entra em choque, né? Então, você uma hora faz uma escolha, na astrologia tem uma hora que você faz uma escolha, mas eu vou querer seguir quem? Esses daqui, então, de vez em quando você faz umas escolhas, né? E eu fiz a minha pela técnica medieval, Muito que legal. segue esse ritmo aí. E também é bom você fazer pesquisas, né? De não ficar só ali no que os antigos falaram ou no que os seus professores falaram. É bom você mesmo ser um astrólogo pesquisador, que é o meu caso aqui, né? Com o meu próprio mapa, com o mapa de pessoas famosas, eu estou sempre ali ligado e fazendo comparações, fazendo pesquisas. Então aí você vai tirando suas próprias conclusões. Você vai virando um artista, né? E você depois compartilha isso com seus alunos, se você tiver, com seus clientes, com seus seguidores. Bacana. E, Antônio, quando você encontra um indicador aí, está fazendo as preditivas de alguém, você encontra um indicador aí de perigo ou até de morte, como que você comunica isso para o teu consulente, para o teu cliente? Eu só comunico se a pessoa pedir. Certo. Porque nem todo mundo está preparado para isso, e mesmo quando a pessoa pede, que eu percebo que ela não está preparada, eu digo, olha, fulano, sinto muito, mas você aqui não me convenceu de que está preparado para saber o seu tempo de vida.
Isso eu aprendi quebrando a cara, Paulo, porque no começo eu falava ali, e depois teve gente que deu piti, aí depois vieram me criticar, como é que eu falava isso, e era uma senhora, eu digo, olha, porque geralmente são idosos que vêm perguntar sobre isso, são os mais interessados, né, sobre esse assunto Uhum. aí. Mas existe uma demanda grande, que eu lembro que quando eu fiz uma palestra sobre o tempo de vida, né, eu passei um mês atendendo pessoas que vieram só para saber isso daí. Ah, você sabe o tempo de vida? Eu quero saber. Então, existe uma demanda. As pessoas querem saber. Agora, muitos têm medo, né? Se a pessoa disser, eu não quero saber... Bom, primeiro eu não falo. Eu só falo se a pessoa quiser saber, mesmo assim, se eu perceber que ela está preparada para tal. Isso eu aprendi na prática e quebrando a cara. Uhum. Eu te perguntei porque imagino, né? A maioria das pessoas quer saber coisas sobre a vida, né? Mas quando pintam um alerta aí, você consegue localizar alguma coisa, né? De repente, tem esse cuidado que você está falando aí, né? De como trazer isso, né? E até as camadas que você traz disso, né? E a melhor coisa é com astrólogo, porque já teve clientes que me vieram que disseram que tinham feito o cálculo por um aplicativo de olha, Vixe. aplicativo não é o mais indicado para isso, porque geralmente quem fez foi um programador e ele programou de uma maneira que assim não vai chegar onde você quer. Então, muitas vezes, Paulo, muitas vezes não. A melhor coisa é astrólogo. Ainda não tem inteligência artificial para isso daí. Então, a melhor inteligência ainda é a inteligência humana e de quem é um especialista no assunto, porque é um dos temas mais difíceis da astrologia. É tanto que no curso do de mapa natal é o último módulo e muitos não fazem, com medo. Uhum. E mesmo assim, mesmo com tempo de experiência, tem mapas e mapas. Tem uns mapas que eu digo, meu Deus, que eu já peguei alunos que vieram fazer supervisão comigo, né, de tempo de vida, e eles trouxeram os mapas que eu digo, gente, os mapas difíceis para encontrar aqui o tempo de vida da pessoa. Muito interessante. Então, tem mapas e mapas, tem uns mais fáceis, outros mais difíceis, né? Mas tem uns assim que você rala ali em cima para identificar quem são os significadores, quem é o Hillig, o Hillig é um pouco mais fácil, né? Mas o Alcocóden dá mais trabalho para você identificar. Certo. E aí, né, recapitulando, a gente tem o Illig, que seria o doador de vitalidade, né, do indivíduo, e o Doador Alcocóden, de vida mesmo, é quem mantém você vivo. certo. E Se o você não tiver Alcocóden, no Hillig, não passa dos 12 anos. certo. E o Alcocóden, ele seria o que limita essa condição, certo? É o que dá os anos de vida. É o Uhum, ponto do mapa que dá os anos de vida. certo. E aí, Há qual seria... alguns, Ah, em perdão. alguns mapas, o próprio Hillig, o próprio ponto lá é Hillig e Alcocóden ao mesmo tempo. Uhum, Mas aí já é minoria. A maioria é Hillig, tem o Hillig e tem o Alcocóden. certo. O Chico Xavier, o Hillig dele era Alcocóden ao mesmo tempo. Olha só, interessante. E qual que é a precisão dessas técnicas? Principalmente falando do Alcocóden, né? Assim, sei lá, você deu o teu exemplo, né, de uma situação que quando tiver uma terceira oposição aí de Saturno ao teu ascendente, né, é um momento tenso, né? Qual que é a precisão, assim, né, em meses ou anos? Dá para fazer mais Não, não, planeamento? a precisão do tempo ali, né? Da duração de vida. Né? Na minha experiência com mapas de pessoas famosas, como por exemplo a Rita Lee, da Gal Costa, o, foi muito preciso ali o tempo de vida delas. Assim, às vezes com diferenças até de... Assim, é muito exato ali. Por exemplo, eu estava aqui lembrando o mapa do John Lennon. Foi exato ali o tempo de vida dele. É um dos melhores, é um dos mapas mais didáticos que tem para mostrar ali a exatidão da técnica do tempo de vida. O do John Lennon é muito interessante. Deixa eu ver aqui um outro também. O do Chico Xavier é bem interessante também. Eu fiquei muito impressionado com o da Rita Lee, que foi muito na lata também o dela. Então,
a maioria é muito ali exato o tempo que o mapa dá. Ó, você tem, por exemplo, 66 anos de vida, ou 82, né, que chega até a 120 aí, dependendo de qual é o Hillig ali, né, de como é que ele tá, né. Se for Hillig Alcocoden, pode dar esses anos aí. Então, geralmente é muito preciso ali da duração que a pessoa teve de vida. Algumas diferenças assim que eu vi, às vezes é de um ano ou alguns meses. E mesmo de um ano, sendo astrologia que não é ciência, eu acho já de bom tom, sabe? Porque também é outra coisa, né? Tem que dar... Se as próprias estatísticas, que é ciência, diz assim, ó, existe aqui uma margem de erro de 2 para mais ou para menos. Se a própria estatística faz isso, quanto mais a astrologia. Que não é ciência e que não tem pretensões de ser exata, mas só aí uma diferença de um ano eu já acho muita coisa. Que é muito próximo ali, sabe? A diferença não é muito grande, mas geralmente na lata que o negócio vai, na minha experiência aqui dos mapas que eu peguei. Legal. O Edu Pretel, ele está perguntando aqui, você pesquisou Elis Regina? Não, não pesquisei Elis Regina, porque eu nem sei se tem a hora do mapa dela, né? Mas não cheguei a pesquisar. Porque às vezes, se não tiver a hora, fica mais difícil, né? De você identificar ali, porque às vezes pode ser o ascendente, então para ter o ascendente tem que ter a hora. Então é interessante ter a hora, mas não fiz da Elis Regina. Deixa eu ver se eu lembro aqui um outro que me chamou muita atenção aqui. Eu sei que o que mais me chamou a atenção foi o do John Lennon, fiquei impressionado. E o mapa dele, assim, além do tempo de vida, ele fala outras coisas muito ali, assim, claras, sabe? De que ele teria um filho, e que seria do sexo masculino, e que seria parecido com ele. Tem uns mapas que a coisa ela vem muito estampada ali, sabe? E então, a gente já está quase chegando no nosso horário, mas antes eu queria te fazer uma pergunta que surgiu agora no meio desse papo, eu ouvindo você falar. Eu não sei se a astrologia tem uma resposta para isso, mas no caso, por exemplo, de, sei lá, acidentes aéreos, em que você tem muitas pessoas tendo suas vidas aí ceifadas de uma vez só, né? Será que há uma conjunção há um denominador comum aí, de repente, nessas natividades aí? Porque eu não sei, é uma coisa que me veio agora eu não sei, né, como que a astrologia trata isso, na verdade, nessas essas catástrofes coletivas, essas coisas que você tem gente indo Nunca li nada a respeito, nada a respeito, porque já é difícil você conseguir no nível individual. Uhum. E quanto mais aí nesse nível coletivo, né, fica mais difícil ainda. Já tiveram tentativas aí de estatísticas astrológicas, ali Michel Guggelão foi um, né, mas não conseguiu. Uhum. Existem umas partes da astrologia que até hoje elas são misteriosas para a gente. Uhum. Não conseguimos ainda assim acessar todos os níveis da astrologia, né? Mas em questão coletiva eu não sei dizer nada a respeito. Nunca li nada, nunca vi nada. Se tiver algum tipo de estudo, eu desconheço. Uhum. Foi uma curiosidade que você estava explicando, eu falei, deixa eu perguntar porque acabou pintando. E, Antônio, antes da gente encerrar, queria que você desse aí suas considerações finais, né, sobre esse tema, né? Você trouxe bastante informação legal para a gente, aí trouxe, inclusive, sua experiência pessoal aí né, de ETM, e eu queria saber aí como que foi, como que você vê aí, então, para a gente fechar aí a questão da vida e morte na astrologia. Então, a morte, ela faz parte da vida, tanto que está no mapa astrológico, é a casa 8. Hoje em dia eu vejo pessoas que querem tirar a morte da casa 8, colocar até sexo lá, que não tem nada a ver com isso. Isso é uma tradição, não tem nada a ver sexo na casa 8, que é uma casa onde você morre, que fala de morte, como é que pode ter sexo ali?
Mas, enfim, né? Então, se faz parte da nossa experiência de vida e está lá no mapa astrológico, é a única certeza que existe na vida. Então, eu penso que deveríamos olhar de uma maneira mais natural e mais tranquila para essa única certeza que existe na vida. Mas eu vejo que a maioria vive como se isso não existisse, não quer nem falar no assunto, sabe? E assim, a gente ainda vê de uma maneira muito trágica. É claro que existe uma tristeza de perder a pessoa, mas isso aqui é mais no Ocidente. O Oriente, ele já vê de uma maneira mais natural, assim, a experiência da morte, né? Eu achei interessante quando disseram que o oposto da vida não é a morte, né? Mas seria o nascimento. Aqui já entra uma visão de quem acredita que a vida ela continua, então a morte não sendo o fim de tudo. Isso aqui já não é astrologia, né? Mas é um ponto de vista que eu tenho e que tem muito a ver com a experiência EQM que eu tive aí, né? Que eu comentei aqui. Ela expandiu minha visão a respeito da morte e a experiência foi muito tranquila que eu tive, assim, de quase morrer. Então, eu fiquei mais de boa com essa experiência aí, sabe? E a outra coisa, os gregos, aqueles gregos sabiam muita coisa. Eu também pegaram muita coisa dos egípcios também. Eles diziam que Thanatos, o deus da morte, era irmão de Hipnos, o deus do sono. E realmente, ó, se eu tivesse morrido na experiência que eu tive aqui da facada, ali deu. Quando eu vi que eu estava perdendo sangue, de quer saber de uma coisa, eu vou dormir aqui. Ou seja, eu fui ali desmaiando, né? Se eu tivesse morrido, teria sido como se tivesse dormido. Então, morrer é semelhante a dormir. Nós morremos todas as noites. Então, os gregos já sabiam disso, não é à toa que diziam que a morte era irmã do sono. Porque é muito semelhante. E até achei, assim, em mais câmera lenta, morrer do que dormir. Que na hora eu falei assim, eu vou dormir, fui ali em câmera lenta, se tivesse morrido, teria ficado ali, né? Mas teria morrido dormindo, sem dor, sem sofrimento, sem nada. Parece que existe, Paulo, um sistema de defesa aqui no próprio corpo, que ele é adrenalina, né? Que ela evita você sentir dor e de sofrer, já coloca você para desmaiar e dormir. Muito interessante. Existe uma sabedoria aqui nesse corpo que a gente usa que a gente desconhece. Quem entende mais é quem passou por uma EQM e está aqui como eu, compartilhando a experiência. Mas a minha experiência com a quase morte, ela foi tranquila. Não teve sofrimento, não teve dor, não ficou nada assim de, ai, que droga. Não. Arriscado. Tive medo? Tive. Do desconhecido. Mas a coisa em si, ela foi bem tranquila. Então, o que ficou aqui para mim dessa EQM ficou uma expansão de consciência e uma naturalidade de falar sobre o assunto. E, assim, é óbvio que a gente não busca a morte quando a gente está lendo o mapa, né? A gente está querendo saber coisas da nossa vida. Agora, por que você acha que as pessoas estão tirando cada vez mais esses significados que fazem parte da vida, da astrologia, né? Não querem falar de casa maléfica, não querem chamar os planetas de maléfico, quer dizer, é tudo uma maravilha, então, no mapa astrológico. Por que você acha que tem essa tendência? É mais fácil vender uma astrologia positivista, onde nenhum componente faz mal ao nativo? Eu diria, Paulo, que é medo. Medo porque hoje em dia, com esse ritmo acelerado que a gente tem, ninguém tem mais tempo para quase nada, que isso aí é uma consequência do capitalismo, né? Porque tempo é dinheiro, então quanto menos tempo, menos dinheiro. Então, ficou, até que eles falam, tempo é dinheiro, né? Então, você tem, quanto menos tempo, mais dinheiro você tem. E aí ficou essa correria que as pessoas não têm mais tempo para se olhar e, assim, não querem, só querem agora o lado bom e, assim, e que fica muito superficial porque a vida não é isso aí. Existem, inclusive, pensadores no assunto da morte que eles dizem que quando você negligencia a morte, a vida fica mais superficial.
porque a morte ela traz uma profundidade. Eu posso falar isso pela experiência que eu tive. Ela me trouxe uma maior profundidade. E eu passei a valorizar mais a minha vida depois disso daí. Então, trouxe uma sabedoria. Existe uma sabedoria ligada a isso aí, que quando você deixa para lá, você perde. Independente disso, é a única certeza que existe na vida e nós não vamos sair vivos dessa experiência aqui. Então, fica uma experiência de vida mais superficial e você fica muito mais refém, assim, de remédios para dormir, de remédios contra a depressão, porque você não quer aprofundar o seu autoconhecimento e as experiências da vida, que uma delas é a morte. Está, inclusive, lá no mapa, né? Então, eu vejo nesse sentido aí. A psicologia ela tem muitos estudos sobre isso daí, né? Eu não vi com muita profundidade na faculdade, mas a minha grande experiência e sabedoria foi nessa EQM aí que eu vivenciei. Muito bom. Bom, Antônio, eu queria te agradecer aí. E antes da gente terminar, eu queria saber, para o pessoal que está assistindo aqui e quer estudar contigo, você está com curso, está com matrícula aberta? Quando que forma a turma nova? Como que faz? Eu estou agora com o curso de iniciação em astrologia tradicional. Eu sempre divulgo no Instagram, divulgo nas redes sociais, tem o TikTok. É mais no Instagram, que é Antônio Brito, com 2 T's no Antônio e 2 T's no Brito. Para o ano que vem vai ter o curso de mapa natal e o curso de astrologia horária. Depois do curso de mapa natal eu falo sobre as casas, os planetas, os signos, as predições, e esse tempo de vida aí é o último módulo, onde tem o Healing Gokokó, as 4 diferenças, né? E tem o curso de astrologia horária, que muitas pessoas têm interesse na horária, são 3 módulos, básico, intermediário e avançado, e depois vem o curso de astrologia eletiva, que ela é a continuidade natural da astrologia horária. A eletiva, ela continua onde a horária parou. Eu pretendo também dar um curso de astrologia mundial o ano que vem, que é de países, né, de eventos mais assim internacionais e mundiais. Vai ser minha primeira turma, mas agora eu me sinto já seguro para ministrar esse curso daí. Então são esses aqui, Paulo. Bacana. Eu já dou aula aqui desde 2006, né? No online eu comecei em 2020. E para quem está em Fortaleza aí, tem aula presencial também? Está trabalhando só online? Como que faz? Hoje eu trabalho só online. Certo. Eu me acostumei tanto com o online, né? Porque você pode deixar gravado, as pessoas querem depois ter acesso à aula, então eu dou sempre aula pelo Zoom e ali tem como gravar, né? Então, assim, o online tem essa facilidade de a aula fica gravada, você pode assistir várias vezes, né? E as pessoas, às vezes, elas não têm o tempo de se deslocar até onde você está, e agora também tem essas questões aí de pandemia, que tem aumentado bastante os casos agora de Covid aqui em Fortaleza. Estou vendo mais pessoas usando máscara, então tem todas essas questões aí que é melhor hoje em dia pelo online. Maravilha. Principalmente por ficar o acesso lá de 1 ano, e você durante 1 ano pode ir lá e assistir a aula quantas vezes quiser. Muita gente gosta disso daí. Muito bom. De fato, né? E pelo Zoom você consegue ainda participar da aula ao vivo, né? E de repente você E você pode também, assim, eu já tive alunos, né, que são do Sul, do Sudeste, até de outros países, como Portugal. Então, o alcance é bem maior de você atingir um maior número de pessoas, né? E a troca também ali. Legal. Pô, Antônio, eu queria te agradecer então mais uma vez por esse super Eu papo aí. agradeço, Paulo. Eu aí desejo sucesso aí no ano que vem já para os novos cursos. Tem alguém falando, a Lesibile Fabi, ela falou, vou fazer esse curso de astrologia mundial. Beleza, então. É só fazer contato comigo. Eu vou sempre divulgando. O melhor lugar para você saber o que eu estou escrevendo ou os cursos que eu vou ofertar é pelo Instagram. Maravilha. Então, só o teu Instagram, bom, quem tá vendo aqui não precisa nem falar, né? Já tá aqui, é só aplicar. Mas é Antônio Brito com 2 T's, né? Antônio com 2 T's e Brito com 2 T's, certo? Isso mesmo, Paulo. Maravilha. Então, Antônio,
Bom, uma ótima noite, Antônio. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que assistiram aí a gente nessa conversa sobre a vida e a morte vistas pela astrologia. O Antônio trouxe aí um monte de conhecimentos que ele tem acumulado aí nessas décadas de estudo e trouxe inclusive sua experiência de quase morte, que se comprovou depois, você olhando, né, como você disse, ela estava ali, como tudo na nossa vida, tá ali manifesto no mapa. Antônio, um grande abraço. E espero conversar contigo proximamente aí sobre outros assuntos aqui. Gratidão, Paulo. Vamos nos falar assim. Tudo de bom. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite a todos, todas e todes. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.